Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Preparados para mais um disputado comparativo aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto? Olha só, para esse vídeo nós trouxemos aqui os carros mais vendidos na categoria de sedãs compactos, né? Temos aqui o Chevrolet Onix Plus, que inclusive é o líder de vendas, e o Hyundai HB20S, que é o segundo colocado em vendas. Para esse comparativo, pessoal, a gente separou as respectivas versões topo de linha. Então aqui nós temos a versão Premier e aqui nós temos a versão Platinum Plus. Pois bem, esses dois carros aqui, pessoal, além de venderem muito bem no mercado brasileiro, eles têm muitas coisas parecidas entre eles, a começar da motorização. Os dois são 1.0 turbo 3 cilindros, também equipados com transmissão automática de 6 marchas. Outra curiosidade, os dois carros têm plataforma de conectividade. E olha, segundo o Inmetron, uma das medições a gasolina, quando a gente vai ver ali o número oficial, dos dois carros é exatamente igual. Mas é claro que eles têm diferenças e é exatamente por isso que nós estamos fazendo esse comparativo para vocês. Indo direto para a questão da motorização, olha só como eles são próximos. Aqui no carro da Hyundai é um motor da família Kappa e aqui no carro da Chevrolet é um motor que tem o código CCS Prime. Mas olha só, ambos são 3 cilindros, turboalimentados, os dois são flex e os dois têm duplo comando variável. Aqui nós temos as semelhanças, mas também temos as diferenças. Por quê? O carro da Hyundai, o próprio nome já diz, ó, Turbo Gasoline Direct Injection, ou seja, é um motor com injeção direta de combustível. Claro, esse aqui é o nome internacional, né? Não daria para mudar aqui no Brasil para Turbo Flex Direct Injection, né? Então fica TGDI. Mas ele é um motor flex. Aqui injeção direta. Já aqui no carro da Chevrolet nós temos um sistema de injeção indireto de combustível. E outra coisa muito importante que o pessoal sempre pergunta pra gente. O carro da Hyundai tem os comandos acionados por corrente. Já o carro da Chevrolet tem o comando acionado por correia dentada, o que pode denotar um pouquinho mais de manutenção. Então, apesar das construções serem parecidas, temos diferenças. Mas o que cada um desses motores entrega? Pois bem, o carro da Hyundai, independente dos combustíveis, potência máxima de 120 cavalos. O carro da Chevrolet, independente do combustível, potência máxima de 116 cavalos. Aqui a gente vê uma pequena vantagem em potência para o carro da Hyundai. E quando o assunto é torque, na Hyundai, 17,5 kgfm nos dois combustíveis, e o carro da Chevrolet, aí tem uma variação. Com gasolina é 16,3 kgfm e com etanol é 16,8 kgfm. Mais uma vez, a gente vê uma vantagem aqui para o carro da Hyundai. Lembrando que o torque é sempre bom ver em que rotação que ele é entregue na máxima, né? Então olha só, no carro da Hyundai são apenas 1.500 giros para o torque máximo, no carro da Chevrolet 2.000 giros. Olhando para esses números aqui, em matéria de performance, deve dar Hyundai, mas a gente vai medir isso. Mas como eu já falei várias vezes aqui no canal, só potência e torque não quer dizer muita coisa, porque isso está relacionado também ao peso do veículo e o tipo de câmbio. No caso aqui não tem muita diferença, porque os dois carros têm câmbios automáticos de 6 marchas com tração nas rodas dianteiras. Então vamos ver aí a relação peso-potência e peso-torque. No carro da Hyundai, 9,3 kg para cada cavalo, no carro da Chevrolet, 9,6 kg para cada cavalo. Peso-potência, o da Hyundai é melhor. E o peso-torque, 64 kg para cada quilograma-força-metro, e aqui na Chevrolet, 66,5 kg para cada quilograma-força-metro. Então, na relação peso-torque e peso-potência, o carro da Hyundai também acaba levando vantagem. Então, vocês devem estar esperando pelo menos números oficiais de performance melhores no carro da Hyundai. Afinal, ele ganhou em peso-torque e peso-potência. E ele também tem injeção direta de combustível, que, como a gente sabe, é melhor para performance. Mas olha que curioso. Segundo os fabricantes, quando a gente vê a aceleração de 0 a 100, o carro da Hyundai faz isso em 10,7 segundos, enquanto o carro da Chevrolet faz em 10,4. Claro que a gente vai medir isso, inclusive com precisão de GPS. E velocidade máxima, o carro da Hyundai é declarado com 191 km por hora e o carro da GM com 187. Existem diferenças? Existem, mas como a gente consegue ver, pelo menos nos números oficiais, elas são muito pequenas. A gente nunca pode esquecer aquela máxima, né? Cavalo anda, cavalo bebe. Então,
vocês devem estar esperando, pelo menos nos números oficiais, que o carro da Hyundai tenha um consumo maior que o da Chevrolet. Mas será que é assim? Vamos ver uns números do Inmetro? Começando aqui com gasolina no uso urbano. Olha que coincidência, pessoal. Número oficial do Inmetro, os dois carros na cidade com gasolina fazem 12,3 km por litro. Eu não me lembro de outro comparativo que deu empate no número do Inmetro. Quando a gente vai para a rodovia, aí o carro da Chevrolet é um pouco mais econômico. O da Hyundai faz 15,5 km por litro e o da Chevrolet faz 16,8 na estrada. E com etanol, como é que fica? Aí tem aquelas curiosidades interessantes, né? Porque pelo Inmetro, o carro da Hyundai na cidade com etanol é mais econômico, ele faz 8,6 e o carro da Chevrolet 8,4, praticamente um empate técnico. Mas quando vai para a rodovia, aí dá um pouquinho mais da lógica, né? Porque o carro da Hyundai faz 10,9 km por litro e o carro da Chevrolet faz 12,2 km por litro. De toda forma, o nosso teste será realizado com gasolina para a gente poder medir se bate com esses números aqui. Muitos podem imaginar que esses dois carros têm solução de iluminação praticamente igual, mas tem diferença. Onde eles são iguais? Aqui no caso vocês estão vendo os faróis baixos acesos. Eles utilizam aquela tecnologia do tipo projetor. Parece um canhãozinho aí com uma lente. Só que a semelhança vai parando por aí. Por quê? O farol alto aqui no HB20 também está dentro do projetor, então ele tem dupla função. Já o farol alto aqui no carro da Chevrolet é o refletor parabólico aqui do outro lado. O projetor é apenas o farol baixo. E tem mais diferença, porque aqui embaixo você consegue ver aqui no carro da Hyundai o farol auxiliar dianteiro, aquele farol que muita gente chama de farol de neblina, né? Inclusive do tipo projetor. Já o carro da Chevrolet não tem o farol auxiliar. O que ele tem aqui embaixo é a luz de rodagem diurna em LED ou assinatura de lanterna. Detalhe curioso que o carro da Hyundai não tem o DRL, ele tem apenas a assinatura da lanterna em LED, mas isso aqui não é o DRL. A outra coisa que eles também têm equivalentes é o pisca, que no caso aqui os dois são incandescentes, mas como a gente vê, a solução de iluminação é diferente e a gente também vai testar isso para vocês. Outra diferença bem grande que a gente nota aqui entre os dois carros são os assistentes à condução. Aliás, completamente diferentes, porque o assistente aqui na Hyundai você usa com o carro em velocidades bem maiores, enquanto aqui no carro da Chevrolet são em velocidades bem baixas. Por que eu estou dizendo isso? Aqui na Hyundai você tem uma câmera aqui no para-brisa. Essa câmera tem a função aí, por exemplo, de alerta de colisão frontal com sistema de frenagem de emergência e também o aviso de saída de faixa na rodovia. Esse aviso de saída só funciona a partir de 60 km por hora, mas ele não interfere no volante, ele apenas avisa. E o sistema de frenagem automática, pessoal, até velocidades aí na casa de 40, 50 por hora, ele consegue frear sem deixar o carro bater no veículo da frente. Em compensação, aqui no carro da Chevrolet nós não temos essa câmera, porém nós temos aqui 11 sensores de estacionamento, que claro, além de ajudar você na hora de fazer manobras em baixa velocidade, esse carro aqui também tem aquele auxílio automático de estacionamento, né? Que quando você passa pela vaga, ele manobra automaticamente o volante para você, você só precisa pisar no freio e no acelerador para colocar o carro na vaga. Como vocês estão vendo, são situações muito diferentes em matérias de assistência. Você deve estar se perguntando se aqui não tem nenhum assistente para você utilizar com velocidadezinha um pouquinho mais alta. Temos sim um assistente, que na prática é apenas um indicador. Estamos falando aí do alerta de ponto cego. Então quando você está na rodovia ou até mesmo na cidade e tem um veículo ali na região do ponto cego que o espelho lateral não consegue mostrar, aqui na parte interna do espelho acende um LED indicando a presença desse veículo. E quando você dá a seta para o lado onde o carro está presente, o LED pisca, advertindo você para não fazer a manobra e assim evitar um acidente. Aqui atrás, pessoal, em matéria de iluminação, não tem muita dúvida de qual carro que é melhor. Por quê? Quando a gente olha para o HB20, toda a iluminação aqui atrás é feita em lâmpada incandescente. A luz de ré fica ali na parte de baixo do para-choque, só tem do lado esquerdo. Quando a gente vem no carro da Chevrolet, ele tem um sistema melhor. Por quê? Luz de lanterna e luz de freio totalmente iluminadas em LED. Luz de ré e luz de pisca incandescente. Só que aqui a luz de ré tem nas duas posições. Portanto, em matéria de iluminação, o carro da Chevrolet ganha. Na hora de executar aí manobras de estacionamento em ré, esses dois carros aqui contam com sensores de estacionamento e câmera de ré, que nós obviamente vamos testar na nossa manobra. Mas olha só, vocês devem ter prestado atenção que eu falei que o carro da Chevrolet tinha 11 sensores de estacionamento. E por que isso acontece?
porque aqui atrás ele tem apenas 3. Normalmente os carros têm 4, como acontece aqui no Hyundai HB20. Particularmente, eu nunca entendi a economia da Chevrolet aqui no caso do Onix Plus. Porta-malas, item importantíssimo aí para quem procura um sedã compacto. Afinal, se escolheu o sedã, é porque precisa de porta-malas. Pois bem, a abertura das tampas a gente consegue fazer pelas chaves. No carro da Chevrolet você aperta 2 vezes o botão. No carro da Hyundai você aperta uma vez e segura. Mas como vocês estão vendo, o sistema de contramolas da Chevrolet é melhor, porque ele abre completamente a tampa. Já que no carro da Hyundai, você tem que fazer aí uma pequena ajuda com a mão. Aqui a gente só pode falar efetivamente de espaço, porque acabamento, olha só, quase a mesma coisa nos dois carros. Dobradiças que acabam invadindo aí o compartimento, conduítes à mostra passando do lado da dobradiça e o acabamento de tampa parcial. A gente consegue ver o acabamento de tampa aqui, mas a parte superior, como vocês estão vendo, é chapa direta. Espaço especificamente, Hyundai em forma 475, Chevrolet em forma 469. Você deve estar pensando, pô, são 6 litros de diferença, que na prática eles não existem. Eu peguei aí uma fita métrica e medi aqui a altura da boca, medi a largura da boca, medi também a altura do compartimento e até mesmo a largura ali do piso do porta-malas. E eu vou dizer para vocês que os carros estão praticamente empatados, as diferenças são muito pequenas, é coisa aí de 1 ou 2 centímetros. Então, o que vai determinar efetivamente o espaço do porta-malas é o tipo de bagagem, né? Dependendo de como a bagagem é, pode ser que ela se acomode melhor num carro ou no outro carro. O que eu posso dizer efetivamente para vocês é que existe um empate técnico quando o assunto é espaço. Apenas uma observação que esse carro aqui, ele está equipado com um acessório que você instala na concessionária. É uma bandeja emborrachada que vai na parte inferior aí do piso do porta-malas, que é bastante útil, principalmente quando você transporta coisas sujas ou molhadas. Essa bandeja aí acaba retendo essa umidade e sujeira e na hora de lavar é muito fácil. Tira, lava ela, ela é impermeável, coloca de volta. Então acaba fazendo uma pequena diferença, mas é um acessório, não vem de série no carro. E quanto ao pneu de step, como é que é aqui? Nos dois carros, infelizmente, é aquela porcaria de step fininho, né? Que quando você coloca no veículo, ele altera consideravelmente a dirigibilidade e limita a velocidade máxima em 80 km por hora. Eu não gosto dessa solução, mas vamos lá, tem gente que acha legal. De toda forma, aqui no carro da Chevrolet ainda faz um pouco de sentido, por quê? O step ali, ele não tem espaço para você colocar um pneu maior. Agora, olha só, se você aplicar o step e tiver que guardar o pneu aqui no carro da Chevrolet, o que vai acontecer? Ele vai ficar ali desnivelado, né? Causando ali uma ondulação no piso do porta-malas. Não é uma solução tão boa. Aqui no carro da Hyundai, onde está o step fininho, até tem espaço para colocar um pneu integral. Só que olha só, embaixo do piso ali do porta-malas tem uns acabamentos de borracha horrorosos, que quando você coloca o pneu, você tem que tirar aqueles acabamentos para poder guardar o pneu normal, né? E aí a hora que você volta o step fininho, aqueles acabamentos não são muito bons. De toda forma, no carro da Hyundai poderia ser um pneu integral pelo espaço, no da Chevrolet não. De toda forma, a solução de step temporário não é legal. Construtivamente falando, os dois carros são bem parecidos. A título de suspensão na dianteira, são suspensões totalmente independentes do tipo McPherson. E na traseira, são suspensões semi-independentes com eixo de torção. Os freios na dianteira são freios a disco e na traseira são freios a tambor. Mas tem uma pequena diferença em roda e pneu. Por quê? O carro da Chevrolet vem com roda aro 16 polegadas, enquanto o carro da Hyundai tem roda aro 15 polegadas. E os pneus acabam mudando por conta disso. Na Chevrolet é um pneu 195 de largura com perfil 55. E no carro da Hyundai é um pneu um pouquinho mais estreito, 1 centímetro menor. É 185 com um perfilzinho um pouquinho maior, 60. Assim, o que a gente pode dizer olhando para esses números aqui? Talvez o carro da Chevrolet, em velocidade nas curvas, seja um pouquinho mais estável pela largura do pneu. Em compensação, o carro da Hyundai talvez absorva melhor as ondulações por causa de um pneu mais alto. Agora, uma outra coisa que eu já vou chamar a atenção, aí no vídeo vocês conseguem ver, por exemplo, aqui na parte dianteira dos carros, que o carro da Chevrolet tem uma espécie de um defletor de ar ali na parte de baixo. Isso pode ser um problema um pouquinho maior na hora de passar lombadas. Outra curiosidade, a gente deixou aqui os dois carros com a luz de seta acesa. Vocês perceberam uma diferença curiosa? Por quê? O carro da Hyundai, o repetidor de seta, fica incorporado ali no espelho lateral. E o carro da Chevrolet tem um repetidor de seta, porém, ele fica ali no paralama dianteiro.
Os dois funcionam, mas do ponto de vista de segurança e visibilidade, eu vou dizer para vocês que a solução da Hyundai é melhor. Posição do motorista, começando aqui pelo HB20S. A porta, o acabamento dela é razoável. Grande parte é plástico, mas você tem uma região ali no meio, onde você tem ali couro acolchoado, inclusive com costura, bastante parecido com o couro aqui do banco. Na porta também, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle elétrico dos espelhos e a função de rebatimento aí dos espelhos, que acaba sendo útil em locais mais apertados. Ainda na porta você tem espaço para colocar uma garrafa, não pode ser lata porque o espaço é inclinado. E sobra ali um espaço adicional para você colocar carteira e óculos, por exemplo, ou outros objetos relativamente pequenos. Destacando aqui o que a gente tem do lado esquerdo do volante, a gente tem alguns botões, como por exemplo, para você ligar e desligar o aviso de saída de faixa, desligar o programa de estabilidade e também desligar o alerta de colisão frontal. O volante conta aqui com ajuste de profundidade e altura e você também tem o banco com ajuste de altura. E por fim, a gente pode destacar no volante, pedal shifts aqui para interação com as marchas, lado esquerdo botões para interagir com a central multimídia e lado direito temos aqui o controle de cruzeiro do carro. Para medir o espaço no banco traseiro, o volante aqui, o mais para frente possível e o mais para baixo. Banco, o mais para baixo possível e a minha perna esquerda aqui numa posição confortável. Banco traseiro, com apenas 2,53 no entre-eixos, não sobra tanto espaço assim, então a gente consegue ver que meus joelhos praticamente encostam aqui no banco. Eu tenho no máximo 3 dedos de distância entre o meu joelho e o banco. A movimentação de pés também é um pouquinho restrita. A gente observa aqui na porta espaço para colocar ali garrafa, não pode ser lata, ou ainda um espacinho um pouquinho maior, mas coisas pequenas. Vai caber ou uma carteira ou uma caixinha de óculos, não mais do que isso. A gente também tem aqui alça de segurança no teto e ganchinho para você poder pendurar um cabide. Eu também encontrei a iluminação que fica aqui no centro. Não é ideal para leitura, mas nós temos uma iluminação aqui no centro. Não existe tomada aqui para você carregar dispositivos eletrônicos no banco traseiro do HB20S. Aqui no carro da Chevrolet, na posição do motorista, começando pela porta, a gente tem simples toque para abertura e fechamento nas 4 posições dos vidros e também o controle elétrico dos espelhos, mas não existe o rebatimento elétrico dos espelhos. A gente também observa grande parte da porta em plástico, mas na região onde você apoia o braço, tem ali um material que parece couro e é acolchoado. Então aí é uma questão de preferência muito pessoal de cada usuário. No espaço para você guardar coisas aqui na porta, eu digo para vocês, o carro da Chevrolet tem um pouco mais de espaço do que o carro da Hyundai. Olhando aqui para a questão do volante, nesse carro não existem botões aqui do lado esquerdo do volante. Todos os botões ou estão no volante ou estão aqui nas hastes que você tem, inclusive aqui acesso ao computador de bordo e tudo mais. Eu vou destacar que uma das funções que a gente tem aqui na haste é justamente o ajuste elétrico de altura do facho do farol, que está indisponível aí no carro da Hyundai. O volante aqui também conta com ajuste de profundidade e ajuste de altura. Você também tem o banco com ajuste de altura milimétrico. E aqui na parte da frente do volante, lado esquerdo, você tem aqui as funções para, por exemplo, programar aqui o controle de cruzeiro. Lado direito, funções para integrar com a central multimídia e ainda você tem teclas seletoras que você pode usar, por exemplo, com comandos ali do computador de bordo. Com 2,60 no entre-eixos, o carro da Chevrolet acaba tendo mais espaço no banco traseiro. A gente vê isso justamente no espaço de pernas, porque eu tenho aqui 5 dedos entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés é nitidamente superior aqui no carro da Chevrolet. Na porta, pessoal, também temos espaço para guardar algumas coisas, inclusive também mais espaço que a gente vê no carro da Hyundai. Aqui a gente tem aqui a alça de segurança no teto, mas não tem aquele ganchinho para você poder prender cabide. Temos aqui uma luz que acaba funcionando como de leitura, ela é central aqui na parte do meio do carro. E aqui a gente encontra, por exemplo, 2 tomadinhas USB do tipo A para você poder fazer carregamento de dispositivos. Então, em matéria de espaço e recursos, eu vou dizer que o carro da Chevrolet é melhor. Conhecer um pouquinho dos detalhes aqui da central multimídia do Chevrolet Onix na versão Premier. Eu já vou destacar que aqui a gente encontra carregador de celular por indução, uma porta USB que você pode usar para leitura de pendrive ou até mesmo para celulares que não têm integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, você usa com cabo. E tem também aqui, ó, uma porta 12 volts, né, para quem quer usar um adaptador com cabo para carregamento de dispositivos. Voltando para a central MyLink,
essa central ela é bastante completa. Destaque aqui é este ícone, Wi-Fi, que você tem internet embarcado na central, né? O carro já vem com uma linha da Claro, que quando você tem o pacote de dados ativado, você consegue distribuir conexão internet aqui dentro do veículo para até 7 dispositivos. Inclusive esses dispositivos podem estar até uma distância de 15 metros do veículo para poder navegar usando a internet do carro. Lembrando, né? A internet do carro ela é mais estável e mais veloz que a do telefone, por conta da antena que fica na parte externa. Temos um vídeo no canal que já explica isso. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que nós estamos com 3 dispositivos conectados aqui na central. O que mais que a gente pode falar da central? Coisa legal aqui é que ela tem a integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, né? Então vocês estão vendo, ó, esse dispositivo aqui está ligado à central pelo Android Auto. E aí você consegue usar todos os aplicativos que são compatíveis. Então você estava ali vendo o Maps, se você quiser tem aí o Waze ou todos os outros dispositivos compatíveis, você consegue fazer o uso aí no Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aqui a gente também tem, por exemplo, ó, aqui o menu da climatização do carro. Inclusive você consegue fazer ajustes da climatização ou pelos botões físicos, tem aqui na parte de baixo, ou diretamente aqui, ó, pela tela da central multimídia. Então a climatização está integrada à função da central. Outra coisa legal que a gente pode destacar são as configurações. Então você tem aqui configurações específicas do veículo, né? Climatização, funções mais simples, tipo os alertas aqui para o sistema de assistência de estacionamento, climatização, você tem aqui detalhes de alertas sonoros, iluminação do carro, ou seja, aquelas configurações mais tradicionais. Você também tem aqui a possibilidade de ativar ou não a pré-definição para Android Auto ou Apple CarPlay, algumas outras informações relacionadas aí a áudio e telefone também. E você também tem aqui o sistema para configurar funções da própria central multimídia. Aqui você consegue ver funções de Wi-Fi, roteador e tudo mais. Ou seja, a central é bastante completa e simples de ser utilizada. Agora aqui vai uma dica muito importante. Vocês estão vendo que eu estou aqui utilizando o Android Auto, né? E quando você usa o Android Auto, o seu smartphone, para poder usar o Android Auto, ele se conecta à central usando o Wi-Fi. E aí ele vai usar a rede de dados do smartphone e a conexão de Wi-Fi para fazer a integração com a central multimídia. Mas eu disse que esse carro tem internet embarcada. Se você quiser usar a internet embarcada no seu smartphone, você não pode usar o Android Auto, porque eles usam a mesma conexão de Wi-Fi. Para isso, se eu quiser usar a internet embarcada, eu tenho que vir aqui em configurações, tenho que vir aqui no menu telefones, editar o meu telefone e ó, desabilitar o Android Auto. Nesse momento ele vai interromper a conexão do Wi-Fi para o Android Auto. Você pode ver aqui que o ícone até ficou ali em preto e branco. E aí no seu smartphone você se conecta aí à rede Mais Chevrolet, que é a rede para você conseguir fazer a navegação usando a internet do veículo. Pessoal, isso acontece não só nesse veículo, mas acontece em qualquer veículo que tenha internet embarcada e Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tá? Isso é uma limitação do dispositivo. Se você estiver usando o Wi-Fi para fazer a integração do Android Auto, ele não pode ser usado para navegação. Se você estiver usando ele para navegação, ele não pode ser usado para o Android Auto. É uma limitação do aparelho. Fica aí a dica. De toda forma, a gente consegue ver uma central bastante completa, fácil de ser utilizada, muito bem integrada ao veículo e com a vantagem de ter internet embarcada. Uma reclamação recorrente aí de usuários de Chevrolet Onix é a respeito da configuração da tela para uso à noite. Bom, pessoal, estamos aqui à noite agora e se você entrar aqui no menu de configurações e vier aqui, ó, rolando a tela aqui um pouquinho para baixo, você vai ter aqui o menu de tela. No menu de tela, você tem, por exemplo, a opção de desligar a tela, para o brilho da tela não atrapalhar a sua condução à noite. E aqui na aparência de tela, você até tem um modo que, olha, automático, dia e noite. Só tem um detalhe, a gente está mudando aqui a configuração e vocês podem ver que o brilho da tela não muda. Ele continua um brilho forte, mesmo quando você coloca aqui a configuração para noite, o caso agora, você pode ver que a tela continua tendo um brilho muito forte. E isso aí acaba incomodando um pouco os motoristas. Particularmente, eu não entendi essa falha que a XM deixou aqui nessa central, considerando ela ser tão moderna. Central do HB20S aqui na versão Platinum Plus. Falar primeiro de conectividade, aqui embaixo a gente tem
Uma porta USB que tem integração com a central, pode ser usada para ler pendrive ou até mesmo fazer integração de Android Auto e Apple CarPlay quando o celular não é compatível sem fio. Uma outra porta USB exclusiva para carregamento de dispositivo, então aqui você não faz comunicação com a central. E mais uma tomada 12 volts aqui para você usar um adaptador ou um outro dispositivo elétrico no veículo. Não temos carregador de celular por indução aqui. Bom, voltando à central multimídia, ela é relativamente simples, inclusive, na minha opinião, falta um pouco de cor no menu dessa central, né? A gente vê tudo aí em tons de cinza, azuis levinhos, e ela não é uma central assim tão rápida, né? Eu acho que ela tem uma resposta um pouquinho demorada. Bom, pois bem, essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela Home da central, inclusive eu já estou com esse smartphone conectado com Android Auto sem fio, então a central também permite conexão de Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Não tem mapa de GPS embarcado. Quando você aciona aqui a função de mapa, ele vai diretamente aí para a integração do Android Auto, né, o aplicativo que você estava usando. Então aqui tem o Google Maps, ou você pode fazer, por exemplo, o uso do Waze, ou qualquer outro aplicativo que funcione aí na plataforma. Mas como vocês viram, ele leva um pouquinho de tempo aí para fazer a conexão, ela é um pouco lenta. Bom, o que mais que a gente tem aqui na central? Então a gente tem diversos ajustes, onde a gente pode fazer ali ajustes de som, tem ali o ajuste de Wi-Fi. Lembrando que esse Wi-Fi aqui, pessoal, ele tá ali, ó, utilização do Wi-Fi para projeção do telefone, né, que é justamente a comunicação do Android Auto e o Apple CarPlay, né. Você tem ainda algumas configurações gerais da central, aqui você tem informações sobre o software que está na central. Você ainda consegue, por exemplo, aqui usar esse botão aqui de atalho, escolhendo uma função específica para esse botão, estrelinha aqui, ele tem várias funções que você pode escolher, é uma espécie de tecla preferidos, onde você consegue ajustar. Como a gente está vendo aqui o ajuste de som, você tem algumas configurações também. Voltando aqui ao menu principal, apertando aqui a tecla Home, você tem essa tela, você tem aqui uma opção de todos os menus, e aqui você tem mais alguns outros ajustes, inclusive onde você consegue, por exemplo, fazer aí configurações no caso da câmera traseira, né? E aí você tem ali ajuste de brilho, contraste ou algumas outras pequenas informações como vocês estão vendo. A única coisa que eu vou destacar aqui, que eu acho um pouquinho mais interessante nessa central, é esse aplicativo aqui de memo de voz, né? Então você está dirigindo o carro, lembrou de alguma coisa que você precisa fazer, você pode gravar um memo de voz, isso acaba sendo interessante. Mas essa central, como vocês estão vendo, é relativamente básica, né? Então nós não temos aqui, por exemplo, internet embarcada. Apesar do carro ser conectado com o sistema Bluelink, não existe internet embarcada nesse carro que você consegue rotear. E eu, particularmente, esperava um pouquinho mais de funções ou até mesmo uma interface mais animada dessa central. De modo que o que eu posso dizer a respeito dela é que ela é relativamente básica. Antes da gente dirigir aqui o HB20S, algumas considerações, né? Chave presencial, a gente tem aqui partida feita por botão. Quero chamar a atenção do ajuste de altura aqui do cinto de segurança, que junto com o volante que tem ajuste de altura e profundidade, mais o banco com ajuste de altura, permite encontrar aí uma posição relativamente confortável. Falar um pouquinho dos recursos que a gente tem internamente no carro, como esse descansa-braço aqui, que na parte de baixo ele tem aí um porta-objetos, bastante prático para você, por exemplo, guardar aí carteira ou até mesmo o controle remoto aí de garagem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é esse prático porta-objetos que a gente tem aqui à frente da alavanca de câmbio. Tem mais um outro aqui que parece uma mini prateleira. Para quê? Smartphone, né? Todo mundo tem smartphone. Então, você pode de repente colocar o seu smartphone aqui, usar um daqueles cabos mais curtos para ligar e manter o seu smartphone carregado. Outra opção, que eu também uso bastante assim, é colocar o smartphone nessa posição. E aí você consegue ter a tela mais ou menos virada para você, e aí você consegue acompanhar informações aí do smartphone enquanto você dirige, né? Existem até mesmo alguns cabos em T que você coloca aqui na parte de baixo, ele é reto, e aí você consegue deixar carregando mesmo que o smartphone fique nessa posição. Então a gente consegue ver uma organização de console que eu diria é boa. Muita gente pergunta se o ar-condicionado desse carro aqui é digital. Ele não é digital e nem automático. O que acontece aqui, pessoal? Você tem um ar-condicionado manual e aí ele tem um controle eletrônico. Aqui você consegue controlar a velocidade do vento e aqui você controla a temperatura.
mas você não tem aquele ajuste automático nem indicação da temperatura. O que você consegue fazer é apenas substituir aqueles comandos manuais por esses comandos eletrônicos que acabam sendo aqui um pouquinho mais bonitos, mas ele não é digital e automático. Você também tem aqui a função de recirculação para você ligar e desligar a função do ar-condicionado, além de desembaçamento do para-brisa e até mesmo desembaçador aí do vidro traseiro. Alvo de muitas críticas é esse painel aqui do HB20S, né, pessoal? De um lado a gente tem o contagiros, do outro a gente tem um mini painel digital, né? Mas a gente vê que é um digital bem básico, monocromático, inclusive com um computador de bordo que muita gente reclama. Por quê? O botãozinho para usar o computador de bordo é aqui no meio do painel, né? Um palitinho para você poder ver ali o consumo instantâneo, velocidade média, tempo de direção, trip A, trip B. Em 2022 não ter um botão no volante para você fazer isso, né? É uma coisa que a Hyundai precisa repensar e repensar logo. Mas em favor do carro, eu vou falar aqui do indicador de porta aberta, porque olha só, esse carro ele consegue identificar cada uma das portas que você tem abertas aqui. Então você consegue identificar a porta do motorista, a porta do outro lado e as portas traseiras. E isso acaba sendo bastante útil para você saber qual das portas que está aberta. Vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré aqui, ó, vocês estão vendo aí a câmera de ré com linha de guia, porém ela não é dinâmica. O que você tem aqui são alguns ajustes que você consegue fazer aqui em brilho dia, brilho noite ou até mesmo do contraste, mas é só isso, você não tem mais recursos. Volante com assistência elétrica, deixa o volante bastante leve na hora de executar a manobra. E a câmera de ré não é alta resolução, a gente já viu carros com resolução maior, mas eu também já vi carros com resolução menor. Eu diria que é uma média resolução. Então, como esse carro também tem um sensor de estacionamento traseiro, ó, vamos até... Então, vocês estão vendo que tem um sensor, além da câmera, isso ajuda e ajuda bastante aí na hora de você fazer as manobras. Teste de lombada e tachão, para a gente ver isolamento acústico, conforto e até mesmo o limite de altura do carro. Começando aqui pelos tachões, primeiro para ver o ruído e conforto. Então, vamos lá? Assim, pessoal, suspensão não é tão dura, mas também não é tão confortável. Isolamento acústico, considerando a categoria que esse carro está inserido, eu vou dizer para vocês, ele não é ruim, mas a gente precisa ver em relação ao Chevrolet Onix. Agora vamos para o nosso teste de lombada 30 por hora. A gente sabe que a velocidade é um pouco alta, mas a gente está testando aqui o limite do carro e até as condições brasileiras, né, de uso. Vamos lá, 30 por hora, primeira lombada. Olha, primeira lombada, ele passou sem bater e sem raspar. O que eu escutei foi um pouquinho de barulho lá no porta-malas, provavelmente aquele acabamento ali do step, né? Mas bem pequenininho. Vamos na segunda lombada agora, 30 por hora, vamos ver como é que ele se comporta aqui. Passou de novo, sem bater e sem raspar, o que é relativamente surpreendente, né? Uma vez que isso aqui é um sedã compacto. Agora vamos ver aqui o piso desnivelado e a terceira lombada, 30 por hora. Isolamento, como eu disse, razoável. Terceira lombada 30. Passou também na terceira lombada, sem bater e sem raspar. Até aqui o HB20 está indo muito bem no teste de lombada. Suspensão relativamente confortável aqui no piso desnivelado. E agora a última lombada. E passou sem bater e sem raspar. O barulho que vocês escutaram, mais uma vez, acabamento aí do porta-malas. Então nessa prova aqui dá para dizer que a suspensão está bem adaptada para o Brasil. Manobra de fim de rua, já estamos aqui na nossa posição inicial de partida. Vamos parar no nosso ponto de referência. Volante, uma volta, quase uma volta e meia para virar completamente, mas o volante é leve, isso é um ponto positivo. Vamos até encostar o pneu na guia, não tem sensor de estacionamento lá na frente. Ó, que virou efetivamente mais que 90 graus. Vou voltar um pouquinho para desvirar o volante, virou bem mais que 90 graus aqui. E concluindo aqui a manobra, o carro praticamente centralizado na rua. Então, na hora de manobrar, vai ser bastante tranquilo, né? Tem auxílio da câmera, sensor de estacionamento traseiro, mas uma versão topo de linha de carro, esperaríamos um sensor de estacionamento dianteiro. Agora aqui no Chevrolet Onix, pessoal, sistema de chave presencial também partida por botão. Só que aqui, olha, tem uma dica, né, pessoal? Como é que eu coloco esse carro na posição de ignição sem dar a partida? Tem duas formas.
Você pode simplesmente apertar aqui o botão e segurar ele um pouquinho, que ele vai colocar aqui na posição de ignição, sem dar a partida no carro. Ou ainda, se você quiser fazer de uma outra forma, você pisa aqui no freio e dá um toquinho rápido aqui. Ele põe na posição de ignição sem dar partida. Ah, mas e se eu quiser dar a partida? Bom, aí é só pisar no freio e segurar o botão que acontece a partida normalmente. Aqui também temos ajuste de altura do cinto de segurança, ajuste de altura e profundidade do volante e ajuste manual de altura do banco. Assim você consegue encontrar uma posição bastante confortável para dirigir o modelo. Chamar atenção também aqui para o descansa-braço, que quando a gente abre ele tem um compartimento aqui. Aliás, esse compartimento é um pouquinho maior que a HB20. Bastante útil aí para carteiras e controles remotos, entre outros objetos. Temos aqui 2 porta-latas aqui no centro do banco. Inclusive a gente pode usar até mesmo para colocar aqui um smartphone. Caso o seu smartphone seja compatível com carregador de celular por indução, esse carro também tem aqui a posição para carregar. Mas como vocês estão vendo, ó, se o smartphone é um pouco grande e a alavanca está no modo parque, isso aí pode ser um problema para você colocar. Então, smartphones menores eles conseguem entrar numa boa, mas com a posição no modo parque dá um pouquinho de mais de trabalho. Se o seu smartphone não for compatível, a gente ainda tem ali a tomada 12 volts para você colocar um carregador ou até mesmo a porta USB, que além de integração com a central, também faz o carregamento. Detalhe importante que nesse carro aqui nós temos ar-condicionado digital e automático. Então você acertou aqui a temperatura, ele vai manter o ar exatamente na temperatura que você escolheu, aumentando ou diminuindo a velocidade do ar ou até mesmo a temperatura. Então isso aí acaba sendo um ponto favorável aqui para o carro da Chevrolet. Também quero destacar que esse carro tem mais outras 2 coisas importantes, né? Sensor de estacionamento dianteiro, além do sensor de estacionamento traseiro, e tem aqui também o botãozinho para você acionar aí o sistema de estacionamento automático de vagas, né? Então você pode escolher aqui a vaga paralela, que é o tipo de rua, ou a vaga perpendicular, que seria a vaga de shopping center, né? E aqui você consegue escolher se a vaga está do lado esquerdo ou direito. Você faz tudo aí pela central multimídia e tem os botões de acionamento diretamente aqui acima dos controles do ar-condicionado. Aqui nós temos um painel bem mais caprichado que a gente encontra ali no HB20, né? Então, apesar de ter 2 mostradores analógicos, né, o contagiros e o velocímetro, o computador de bordo é bem mais completo. Então a gente tem aqui a haste do lado direito, onde você tem um anel aqui que você consegue correr pelas funções. Então, ó, velocidade, aqui consumo do computador de bordo A e o B, no caso 1 e o 2, autonomia do veículo, consumo instantâneo e velocidade média. Apertando o botão menu, você vai para uma outra grade de informações. Vida útil do óleo, pressão dos pneus, olha que legal, de cada um dos pneus a gente tem aqui, temperatura do sistema de arrefecimento, bússola. Apertando mais uma vez o botão de menu, você vai para o menu de performance de economia, né? Então você tem ali um histórico do computador de bordo, ó. Você pode usar os últimos 500 km, 50 km ou os últimos 100 km. Aí nós temos aqui um histograma, né, mostrando como foi a última condução, aí mais uma vez, ali nos últimos 50 km, e um indicador de consumo ali em tempo real. Então a gente consegue ver que nós temos um computador bem mais completo e um botão para usar tudo isso num lugar mais adequado. Vamos lá para a nossa manobra. Engatando aqui a marcha ré, a gente já vê aí a câmera de ré, que também tem uma média resolução, né? Não é nem alta nem baixa. Aqui você consegue ligar e desligar a linha de guia. Só que olha só, pessoal, a linha de guia aqui, ela é dinâmica, né? Então ela mostra o caminho por onde o carro está passando. E aí, além da linha de guia dinâmica, você tem os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Dessa forma, você consegue executar as manobras com muito mais precisão. Aliás, vamos usar ali uma árvore que a gente tem ali atrás, ó. Ó, o sensor de estacionamento funcionando. Ele põe até ali um triângulozinho amarelo, ó, onde está o obstáculo. Isso acaba ajudando e ajudando bastante. E o teste de tachão e lombada? Vamos ver como é que o Chevrolet Onix se comporta em relação ao HB20. Primeiro, conforto, isolamento acústico. Duas coisas que eu posso afirmar para vocês. O conforto é um pouco melhor e o isolamento acústico também é um pouco melhor. Não são grandes diferenças, tá? Mas que a gente percebe que existe essa diferença, sim. Ela é sutil, mas ela está bastante presente. Então aqui, mais conforto e melhor isolamento.
Vamos ver agora o teste de lombada. Lembra que eu falei daquele defletorzinho de ar na dianteira? Vamos conferir agora, né? 30 por hora na primeira lombada. E aqui, aí não tem muita discussão, né? A gente percebe que o carro da Chevrolet, logo na primeira lombada, ele já raspa. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí nas lombadas. Aqui no piso desnivelado, a gente também percebe suspensão um pouco mais confortável e um isolamento acústico melhor. Então, para quem valoriza isso no veículo, o carro da Chevrolet certamente vai proporcionar mais conforto. Mas que tem que tomar cuidado aí nos obstáculos, tipo valetas e lombadas, isso não tem discussão. O carro da GM é efetivamente mais baixo que o carro da Hyundai. Manobra de fim de rua, já estamos aqui alinhados com a guia. Vamos lá até o nosso ponto de referência. Parando o carro e virando o volante. Vamos lá. Uma volta. Também aqui quase uma volta e meia. Os dois carros são muito parecidos, né? Só que aqui o volante é um pouquinho mais leve, tá, pessoal? Pouca coisa, mas é. Vamos até encostar o pneu na guia. Ó, vocês estão percebendo aí que aqui o sensor de estacionamento já detecta ali o obstáculo, né? Virou um pouquinho mais que 90 graus também. Vou voltar aqui um pouquinho o carro para a gente poder desvirar o volante com segurança. Câmera de ré com a linha de guia dinâmica, né? Que mostra o caminho por onde o carro vai passar. E olha, pessoal, vou dizer para vocês que é praticamente um empate técnico entre os dois carros. A posição que o Onix parou aqui é bem parecida com a da HB20. Talvez o Onix tenha parado um pouquinho mais para a direita, usando um pouquinho menos de espaço, mas é uma diferença quase imperceptível. Hora da gente pegar a estrada aqui, vamos começar testando aí como é que é a disponibilidade de torque, né? Esse motor turbo tem uma boa disponibilidade em baixa rotação. Então quando a gente vai para uma aceleraçãozinha um pouquinho mais consistente, você percebe que o carro tem aí uma boa resposta. E ele nem força tanto o giro do motor, né? Ele já rapidamente vai buscar marchas mais altas para reduzir o giro e a gente percebe uma boa disposição. Então isso no uso tanto urbano como semi-urbano é um ponto bastante positivo aqui do carro da Hyundai. Uma coisa legal aqui nesse carro é que a gente tem através aqui do câmbio a possibilidade de jogar a alavanca para o lado esquerdo e dar comandos sequenciais para o câmbio. Então, ó, sexta marcha, toquezinho para trás ele reduz marcha, toquezinho para frente ele sobe marcha. Além de você poder usar aqui no câmbio, você também tem os pedal shifts atrás do volante, né? Que você tem essa interação. Agora, mesmo que o câmbio esteja na posição drive, você ainda consegue usar os pedal shifts. Então, se você precisar fazer uma retomada de velocidade, você usa aqui o pedal shift para reduzir marcha ou até mesmo aplicar um pouco de freio motor. E aí, depois que você passa algum tempinho sem usar o pedal shift, ele automaticamente volta para a condição do câmbio automático e aí vai o ciclo novamente. Ou seja, dá para usar diretamente pelo volante ou ficar permanentemente usando o pedal shift com a posição da alavanca do lado esquerdo. Segurando a alavanca aqui do lado esquerdo em sexta marcha, velocidade em função de rotação, ó. Sexta marcha, a gente tem ali a 100 por hora um pouquinho mais que 2.000 giros. Vamos acelerar agora para 120. Vamos ver aqui o que ele entrega para a gente em sexta marcha. Ó. 120 por hora, aproximadamente 2.500 giros. Nossa retomada de velocidade de 60 para 120, no mesmo ponto da rodovia onde a gente sempre faz. Ó, chegando aqui a 60, vamos pisar tudo. Você viu que o câmbio reduziu aí 2 marchas, né, para conseguir ganhar um pouquinho mais de força no conjunto. E olha só, já chegamos a 120. Para um motor 1.0 turbo, eu vou dizer para vocês que o rendimento é bom. Uma das funções de assistência que a gente tem aqui é o aviso de saída de faixa. Você pode ligar ou desligar ele através do botão que tem aqui do lado. Quando você aperta ele e tem ali o carrinho verde, significa que o sistema já está funcionando. Lembrando, ele só se ativa aí a partir de 60 km por hora. Mesmo com ele ligado abaixo disso, ele não vai funcionar. Pois bem, com o carrinho verde, ele está ativo. Vamos forçar aqui o carro para fora da faixa sem dar seta. Vocês podem ver que ele dá um alerta sonoro e pisca ali o carrinho. Repetir um procedimento. Detalhe, pessoal, ele apenas avisa. Ele não faz atuação no volante. Ainda assim, pode ajudar em algumas situações. Além do aviso de saída de faixa, esse carro também tem aqui o alerta de colisão frontal, né? Que ele fica permanentemente ativo. Se você quiser desligar o sistema, tem um botãozinho aqui do lado que você aperta e segura por algum tempo.
e aí ele coloca lá aquele iconezinho amarelo dizendo que o sistema está desligado, mas normalmente ele está ativo. Vamos testar para ver se ele funciona bem em relação aí a um caminhão que está à nossa frente. Vamos acelerar de uma forma um pouquinho mais perigosa em relação ao caminhão. Esse aqui é o aviso de saída de faixa, tá, pessoal? Que você está escutando. Agora vamos ver o alerta de colisão. Olha lá. Vocês viram que ele já deu o alerta sonoro avisando aí da aproximação do veículo. Em baixas velocidades, até 50 km por hora, esse sistema consegue frear o carro completamente, evitando um acidente. A partir daí, ele vai fazer mitigação e aviso. Lembrando, pessoal, que aqui a gente também tem o controle de cruzeiro, que é esse aí que aparece que está escrito Cruise, que é o que muita gente chama aí de piloto automático, mas ele não é adaptativo, tá? É aquele convencional que quando você programa na estrada, ele mantém a velocidade que você escolheu. Pisou no freio, ele cancela. E, obviamente, quando ele se aproxima de outros carros, você tem que controlar tudo sozinho. E também tem a função do limitador de velocidade. Você escolhe aí uma velocidade máxima para o carro, ele só acelera até aquela velocidade e depois ele corta o acelerador. Claro que se você der um kickdown, pisar mais forte, porque você tem uma emergência, precisa passar da velocidade, ele passa e depois ele reestabelece aí a função. Então a gente tem aqui as duas funções. Vamos pegar a estrada aqui com o Onix. Até para a gente ver como é que é a disponibilidade aí do torque do motor, né? Pela ficha técnica, esse carro tem o torque máximo com uma rotação um pouquinho maior aí que o HB20. Mas na prática de uso, a gente não consegue notar essa diferença, né? Os dois carros são muito parecidos aqui, com a boa disponibilidade de torque, né? A gente vê que eles rapidamente vão buscar marchas mais elevadas para colocar o giro mais baixo. A única coisa que eu posso dizer efetivamente é que aqui nós temos um conjunto mais suave, né? Ele é mais macio. O HB20 ele é um pouquinho mais arisco no conjunto, né? Até mesmo em ruído de motor e tudo mais. Então, essa é a única diferença mais perceptível entre os dois nessa situação. Um ponto que eu fiquei um pouquinho triste é que esse carro aqui não tem os pedal shifts aqui atrás do volante, né? Então, se você quiser fazer interação com as marchas, você até tem uma opção. Você tem aqui o câmbio na posição drive, puxando ele para trás, você entra na posição L. Não é uma reduzida, mas ele vai usar as marchas, digamos assim, com giro um pouquinho mais elevado. Aí tem um botãozinho aqui do lado do câmbio que você consegue escolher a marcha máxima que o carro vai usar. Você não consegue segurar o carro naquela marcha, apenas é a marcha mais elevada que ele vai usar na situação que você escolheu. Então, aqui em sexta marcha, por exemplo, a gente é 100 por hora, um pouquinho acima ali de 2.000 giros. Vamos acelerar ali para 120. Olha lá, você percebe que ele reduziu marcha para chegar aí no 120. Mas vamos chegar no 120 e deixar ele voltar aí na sexta marcha. Olha só, chegando aí na sexta marcha novamente, a gente tem ali aproximadamente 2.500 rotações. Os dois carros nesse ponto, muito parecidos. Fazer aqui o nosso teste de retomada de velocidade. 60 por hora e vamos acelerar tudo. 60 no mesmo ponto, pisando. Já posso dizer para vocês que eu senti o câmbio um pouquinho mais lento que no HB20. O HB20 foi um pouco mais rápido aí a troca de marcha. Mas já chegamos aqui aos 120 km por hora. Bom, para a gente saber efetivamente a diferença dos dois carros, vamos ter que fazer a aceleração de 0 a 100. Recurso importante que a gente tem aqui é o indicador de ponto cego, né? Então toda vez que a gente tem um veículo na região do ponto cego, acende ali um LED do lado do espelho lateral. Então vamos nos posicionar aqui na estrada para mostrar para vocês. Olha só, o LED fica aceso. Se nesse momento você der seta para virar, ele pisca o LED indicando que tem um veículo nessa região. Dessa forma, ele pode prevenir aí um acidente. Aqui também temos a função do limitador de velocidade, que você escolhe a velocidade máxima, ou ainda o controle de cruzeiro, que é convencional, ele não é adaptativo. Então, nesse quesito, os dois carros são praticamente iguais. Agora, aqui no Chevrolet Onix, nós não temos aqueles assistentes à condução, né, como aviso de saída de faixa ou até mesmo alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. O que a gente tem aqui acaba sendo apenas o indicador de ponto cego, que não está disponível aí no Hyundai HB20. Vamos testar a iluminação aqui do Hyundai HB20S. Vamos dar partida no veículo. Como vocês estão vendo, não existe alteração no campo luminoso, porque o carro não tem luz de rodagem diurna em LED. Essa é a posição de lanterna.
Uma iluminação bastante fraca e ela é feita em LED. Aqui nós temos a posição do farol baixo, comutando o farol alto, lembrando que os dois ficam dentro do mesmo conjunto de projetor. E outra coisa que a gente tem aqui são os faróis auxiliares, que quando a gente liga eles, a gente percebe uma abertura maior do facho do farol, mais próxima ao carro e mais aberta nas laterais, justamente para iluminar aí as faixas de rolamento. E aqui tudo ligado, mas entre o farol baixo, o farol alto e até mesmo o farol auxiliar, a gente consegue notar ali uma pequena região de sombra. Agora é a vez aqui do Onix Plus. Vamos dar a partida aqui no carro. Essa iluminação que vocês estão vendo é a luz de rodagem diurna em LED. Vocês percebem que ela é bem mais forte. Quando a gente coloca aqui na posição de lanterna, o DRL fica mais fraco para ser justamente a assinatura da lanterna. E aí nós temos aqui o farol baixo. Em matéria de comparação com o HB20, são muito parecidos. Eu não consigo notar muita diferença aqui dentro. E aí nós temos aqui o farol alto, mais uma vez bastante parecidos. O que muda nesse carro é a possibilidade de você ter aqui o ajuste de altura do facho do farol baixo. Então a gente tem a posição mais baixa e a posição mais alta. E esse ajuste de farol, ele vale também para o farol alto. Você consegue ver que ele reduz o facho do farol alto junto com o facho do farol baixo. Mas esse veículo aqui não possui o farol auxiliar, de modo que a preferência fica muito a critério do usuário. Se ele precisa do farol auxiliar, o HB20 vai ser melhor, mas se ele prefere uma sinalização permanente, o DRL do Chevrolet Onix será melhor. Agora é hora da gente conferir aqui o resultado das nossas medições. Começando pela questão da aceleração de 0 a 100. Dessa vez, pessoal, a gente fez duas passagens, uma com ar-condicionado desligado e outra com ar-condicionado ligado. Lembrando, os carros foram testados com gasolina. Pela ficha técnica, deve dar aí o Hyundai HB20. Mas vamos conferir? Teste de aceleração de 0 a 100, começando aqui pelo Chevrolet Onix. Fazer duas passagens, com ar desligado e com ar ligado. Agora primeiro o ar desligado, vamos estolar o carro e... saindo. A gente vê que o motor, ele demora um pouquinho para reagir, mas depois que reage vai bem. Ó, conseguimos 0 a 100 aqui em 10,47, marca boa. Agora com o ar-condicionado ligado, vamos lá? Saindo. A troca de marcha aqui também é um pouquinho lenta, né? O tempo subiu um pouquinho, 10,79. Agora a vez aqui do HB20S. Primeiro vamos fazer a aceleração com o ar-condicionado desligado. Vamos lá? Estolando e... conseguimos um número melhor, 9,69. Agora com o ar-condicionado ligado, vamos lá? Saindo, a gente percebe que esse carro é um pouco mais ágil na saída. E a troca de marcha também é um pouco mais rápida. E olha só, com o ar ligado, a média cai um pouquinho, 9,91, tempo aumenta. E o resultado foi o esperado, né? A HB20 conseguiu ganhar a prova com cerca de 1 segundo a menos aí na aceleração. E como vocês viram, a passagem com ar-condicionado ligado nos dois carros acrescentou um pouquinho de tempo. Na aceleração, o carro da Hyundai ganhou. E na hora do consumo? Pois bem, fizemos esse teste. Começando pelo nosso consumo de estrada, lembrando que os carros andaram essencialmente na estrada, não tivemos circuito urbano, ar-condicionado ligado, eles andaram sempre juntos na mesma situação. Rodamos aí 57 km, velocidade média aí na casa de 90 km por hora. O Onix Plus conseguiu 18,6 km por litro e o HB20S conseguiu 18,3 km por litro. Dá até para dizer que isso aqui é um empate técnico, ainda que os dois números foram muito bons. E o consumo na cidade? Também fizemos. Rodamos aí aproximadamente 11 km, velocidade média de 22 km por hora. Aqui o resultado já é mais definido. Por quê? O Chevrolet Onix Plus fez 13,9 km por litro e o HB20S fez 12,9 km por litro. Aqui a gente pode dizer efetivamente que o carro da Chevrolet é mais econômico. Também fizemos um levantamento aqui do seguro dos dois veículos. Para isso, a gente usou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, considerando sempre o mesmo perfil nos dois carros, né? Como se fosse o mesmo cliente comprando aí os dois carros. Melhor condição que a gente conseguiu no Hyundai HB20
S na versão Platinum Plus foi a seguinte: preço do seguro R$ 2.200, com uma franquia já reduzida em 50% de R$ 3.400. Quando a gente vem aqui no carro da Chevrolet, olha só, a situação mudou aqui um pouquinho, né? Porque o preço do seguro ficou um pouco mais caro, cerca de R$ 3.000. Porém, a franquia já reduzida em 50% ficou em 2.200. Mais uma vez, nesse caso eu posso dizer também que a gente tem praticamente um empate técnico entre os dois carros. Revisões obrigatórias também é outro ponto importante a ser considerado. E olha só, fizemos o levantamento aí das 6 primeiras revisões, que ocorrem de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. Pois bem, no caso da Hyundai, as 6 primeiras revisões ficam em R$ 4.120 aproximadamente. E no carro da Chevrolet, as 6 primeiras revisões ficam em R$ 4.364. Lembrando que esses são aqueles itens obrigatórios, não incluindo aí materiais de desgaste, que podem ocorrer como, por exemplo, pneus, pastilhas e outras coisas no carro. Aqui a gente consegue ver um valor bastante próximo. Temos uma diferença de praticamente R$ 200 entre um carro e outro. Nem dá para levar tanto em consideração essa diferença assim. Ainda assim, o carro da Hyundai é mais barato. Só que o carro da Chevrolet, no próprio site da Chevrolet, todas as revisões já são indicadas que podem ser parceladas em 4 vezes sem juros. Elas já são colocadas dessa forma. Acaba facilitando bastante para quem precisa de uma programação financeira. No caso do carro da Hyundai, você tem que consultar isso na concessionária. E lembrando, o carro da Chevrolet, a garantia é de 3 anos, mas o carro da Hyundai, a garantia é de 5 anos. Então quem vai ficar um pouco mais de tempo com o carro, pode ser vantajoso o carro da Hyundai pela garantia maior. Segurança é outro ponto importante para muitos clientes, só que a gente só pode fazer qualquer tipo de consideração quando existe um instituto verificador da segurança desses veículos. Só que nesse ponto a coisa acaba ficando um pouquinho complicada. Por quê? Olha só, começando pelo carro da Hyundai. Em dezembro de 2020, quando o HB20 foi testado pela Latin Cap, que inclusive ele recebeu 0 estrela naquela ocasião, era um carro de entrada que tinha apenas 2 airbags frontais. Eu estou destacando isso porque depois daquela situação, a Hyundai colocou de série em todos os carros 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais. E essa versão aqui, que é a topo de linha, tem a câmera ali no para-brisa, que tem um alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. É uma situação diferente daquele carro que foi testado. Outra coisa, o carro da Chevrolet também passou pelo Latin Cap, só que ele passou em setembro de 2019, ele passou antes. E naquela ocasião o carro da Chevrolet já tinha 6 airbags como é hoje. E naquela situação ele recebeu 5 estrelas, tanto para adulto quanto para criança. Mas foram momentos diferentes. O que eu posso dizer para vocês é que é o seguinte: considerando a estrutura dos carros, é claro que um carro com 6 airbags vai ser melhor do que um carro com 4 airbags. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Só que este carro pode evitar alguns tipos de colisão ou mitigar. Esse aqui não. De toda forma, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o carro da Chevrolet só por conta dos 6 airbags. E referente às plataformas de conectividade que esses dois carros têm. Aqui no carro da Hyundai a gente tem aí o BlueLink e aqui no carro da Chevrolet a gente tem o OnStar. Pois bem, o carro da Chevrolet, além de ter o OnStar, tem internet embarcada no veículo que você consegue distribuir por Wi-Fi para quem vai dentro. E o carro da Hyundai não faz isso. E como a gente já viu aqui no vídeo, a central multimídia do carro da Chevrolet é mais elaborada e mais completa do que o carro da Hyundai. Se a gente fosse considerar todas essas situações, eu diria para você que no frigir dos ovos, o carro da Chevrolet acaba sendo melhor do que o carro da Hyundai, quando você considera tudo, né? Conectividade com o veículo, internet embarcada e o uso da central multimídia. Porém, a gente pode separar apenas a aplicação de conectividade, né? Que no caso aqui seria uma análise do BlueLink versus análise do OnStar. Começando aqui então pela análise do OnStar, a gente já viu vários vídeos no canal onde eu falo dos recursos que esse sistema tem. Então ele vai ter aí sistema de chave remota, status de autonomia do veículo, localização do veículo, informações de condução inteligente, você pode trancar e destrancar as portas, ligar e desligar motor, acionar luzes e buzina, você consegue ver a autonomia do carro, pressão dos pneus, o odômetro do veículo, se tem algum recall para fazer, você também tem a localização do veículo. A parte da condução inteligente, ele diz como foi a sua última viagem, o seu último dia, a última semana, te dá pontuação, explica se você usou ou não o carro de forma indevida, com frenagem
freagens bruscas, aceleração brusca. E você ainda tem mais informações, como por exemplo, informação do pacote de dados do carro que você consegue ver em tempo real, mudar o nome da rede e a senha. E você ainda tem algumas funções adicionais, como por exemplo, encontrar uma concessionária, agendar os serviços. É um pacote bem completo aí o que a gente consegue ver no carro da Chevrolet. No caso do carro da Hyundai, a gente tem aí o BlueLink. Eu vou dizer para você que ele tem um pouco mais de informações. A própria interface do sistema, ela é um pouco mais organizada, né? Então já de cara a gente já consegue ver a autonomia do veículo, comandos para bloquear, desbloquear, ligar o motor. A gente também tem informações de estado do veículo, localização, as viagens que você fez. Dentro dos controles, você tem algumas coisas a mais, como por exemplo, abrir janela e fechar janela, que você não tem isso no carro da Chevrolet. Outra coisa interessante que você consegue ver aqui no carro da Hyundai, por exemplo, é que além de você localizar o carro, na própria aplicação você consegue localizar outros tipos de serviços. E aí você tem a gestão aí da conta com várias informações, a assinatura do pacote que você tem, tudo mais. Eu diria para vocês o seguinte, se a gente fosse comparar uma aplicação com a outra, a da Hyundai é um pouco mais completa do que a da Chevrolet. Mas só a aplicação do BlueLink versus OnStar. Mas quando você considera o todo, aí o carro da Chevrolet é melhor do que o da Hyundai. E antes da gente fazer qualquer consideração a respeito dos dois modelos, é importante a gente ter aí o preço. Preço esse que a gente levantou aí em junho de 2022 no estado de São Paulo. O carro da Hyundai na versão topo de linha tem aí um preço na casa de R$114 mil. E o carro da Chevrolet, R$110 mil. Vocês devem estar pensando, poxa, mas o carro da Chevrolet tem um preço bem mais convidativo. Mas isso tem um motivo. Por quê? A gente sabe que está ainda havendo muito problema na produção de veículos com a questão de fornecimento de peças. E esse carro que a gente testou aqui, se você tentar comprar hoje numa concessionária Chevrolet, igualzinho a esse você não vai conseguir comprar. Já de cara, o Onix Plus Premier na concessionária não tem, por exemplo, o ar-condicionado digital. Problema decorrente do fornecimento de peças da pandemia. Esse carro está com ar digital, mas o carro que você vai comprar na concessionária não tem. E outra coisa, a partir aí de julho de 2022, os carros da Chevrolet também perderão outras funções, de modo temporário. Então, esse carro aqui, quando você for comprar, ele virá sem Wi-Fi embarcado, sem a projeção sem fio, tanto de Android Auto e Apple CarPlay, ele vai perder a função do Bluetooth e também vai perder aí o sistema OnStar. Por quê? Porque tudo isso está numa peça que está em falta. Então a Chevrolet teve que suprimir essa peça momentaneamente. O detalhe é que quem comprar o carro assim, lá na frente, depois vai poder comprar este módulo e ativar essas funções. Então ele vai conseguir ter de novo essas funções com esse módulo que, se o cliente quiser lá na frente, vai poder comprar. Mas se comprar esse carro agora, ele vai vir sem isso. E esse preço mais barato do carro é por causa dessas peças. Então o que acontece? Se a gente comparar esses dois carros diretamente que vocês viram no vídeo, eu vou dizer para vocês, não tem muita dúvida, o carro da Chevrolet é mais negócio. Por quê? Vários motivos. Ele é mais econômico, ele tem melhor conectividade, ele tem melhor espaço no banco traseiro, ele é mais confortável, tem um melhor isolamento acústico e a questão de segurança dele com 6 airbags é melhor do que o carro da Hyundai. Isso considerando esses dois modelos. Só que se a gente considerar a perda desses equipamentos aqui, aí você começa a ver que a situação começa a ficar meio igual entre eles. Por quê? Porque o carro da Hyundai, por exemplo, teve melhor aceleração de 0 a 100, ele também tem uma suspensão que é mais adaptada aí para uso no Brasil. No que diz respeito ao equipamento de série, que aqui você não vai perder, que aqui você vai ter o BlueLink, o carro que você vai comprar na concessionária, o carro da Chevrolet, você não vai ter o OnStar. Então isso pode mudar um pouco o jogo, favorecendo momentaneamente o carro da Hyundai. Então essa escolha precisa ser muito bem pensada pelo cliente antes de fazer a compra, porque são dois cenários. O carro da Chevrolet com tudo e o carro da Chevrolet que hoje, momentaneamente, perdeu alguns equipamentos. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.